Pois é, o assunto de hoje é 5G. Você sabe do que se trata, você sabe o que é o 5G, você sabe a revolução que essa tecnologia pode causar em nossas vidas? É sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar? Sabadão, aquele vídeo especial, mais completo, com mais recursos de edição, tá, não sei o que, mais piada curta. E vamos falar hoje sobre 5G. A notícia da semana foi que o Reino Unido, proibiu a presença da Huawei. A gente até falou dela semana passada, né, da Huawei no vídeo da semana passada, na disputa do 5G dentro do Reino Unido, dos 4 países que compõem o Reino Unido. Isso aí tem um cenário de fundo, que eu vou contextualizar você aqui, e também tem algumas questões de geopolítica, tudo mais, a gente vai tentar dar uma geral em tudo isso. Vamos começar a falar especificamente primeiro da notícia, depois a gente parte para os desdobramentos e a situação brasileira, como é que está em relação ao 5G e o futuro, o que o futuro aponta em relação à tecnologia de internet móvel, beleza? O que acontece? A Huawei, essa empresa chinesa, gigante da tecnologia chinesa, ela vai ter até 2027 para se retirar completamente do Reino Unido, certo? Isso aconteceu, esse prazo todo, essa empresa privada chinesa, toda empresa privada na China tem algumas relações com o setor público, né, uma lógica diferente, mas ela é privada, ela não se trata de uma estatal. Essa empresa, ela tem até 2027 para se retirar da China, porque ela já tinha muitos vínculos com empresas que atuam no Reino Unido, então precisou desse tempo, né, de alguns anos, aí até 2027, para que elas se organizem e voltem e se adaptem a uma nova tecnologia, de uma nova empresa que forneça a tecnologia 5G. As motivações dessa sanção do Reino Unido se vinculam a interesses dos Estados Unidos. Alguns modelos de celulares norte-americanos não terão mais possibilidade de acoplar o chip 5G da Huawei. Por conta do alinhamento estratégico do Reino Unido com os Estados Unidos, esse veto aconteceu. Também foi usado na argumentação a treta de Hong Kong, né? Existia um acordo entre a China e o Reino Unido para que Hong Kong obedecesse duas lógicas para se reintegrando ao território chinês. Isso vem sendo frequentemente desrespeitado pela China e uma forma de sanção que o Reino Unido encontrou foi essa comercial. Normalmente isso funciona nos aspectos políticos de relações internacionais. Então, uma tentativa do Reino Unido de colocar limites à sanha chinesa, desrespeitar aquele acordo de reintegração contínua de Hong Kong que finalizaria somente em 2047. Então esse processo aí agora, como a China vem sendo constantemente, o parlamento chinês vem atropelando aquilo que foi acordado anteriormente, essa é uma forma de sanção do Reino Unido. Ela foi pesada por quê? Porque o Reino Unido perde muito também com isso. Um custo extra estimado em 2 bilhões de libras para o país e um atraso de até 3 anos da efetivação dessa tecnologia para a população, para a comunidade. Então você vê, eles vão retardar o acesso da comunidade à tecnologia 5G e botar 2 bilhões a mais de libras na jogada, uma grana muito expressiva, por conta desses incômodos em relação ao Huawei, em relação à China. A Huawei vai continuar operando dentro do território do Reino Unido, ela não foi expulsa de lá, foi proibida em relação ao 5G. Em relação ao 2G, 3G, 4G e a banda larga, a Huawei continua operando em território britânico. Mas é evidente que o 5G é o filézão, né? Então, ou seja, eles perderam o filé, eles perderam aquele produto mais atrativo dentro do Reino Unido. Isso tem consequências não só no Reino Unido, como também nos Estados Unidos e no mundo. O Brasil ainda está no mundo, né? Ainda. Vamos lá. Como que é a questão hoje do 5G nessa perspectiva de acesso e de desenvolvimento de tecnologia? A China está na frente, entendeu? A China está na frente, os Estados Unidos foram completamente engolidos nesse processo. Algumas pequenas empresas norte-americanas ainda desenvolvem algumas coisas de 5G e tal, mas não conseguem competir no volume de trabalho já realizado pelos chineses, em particular a Huawei, já citada aqui, e a ZTE. São as duas empresas chinesas que estão na ponta de lança do desenvolvimento da tecnologia 5G. As suas principais concorrentes hoje são europeias. A Nokia, finlandesa, e a Ericsson, sueca. Qual o problema?
tanto a tecnologia desenvolvida pela Nokia quanto pela Ericsson, elas são mais caras, ou seja, elas não são tão eficientes economicamente falando, e também são mais atrasadas. Ou seja, hoje a China consegue oferecer uma plataforma completa de 5G. Quando a gente fala de 5G, a gente está falando não é só do sinal, a gente está falando de infraestrutura, falando de produto, de celular, de cabo. Então, ou seja, envolve toda uma questão por trás para você chegar a ter o sinal 5G. Hoje os chineses conseguem oferecer uma tecnologia de melhor qualidade ao menor preço. Vocês entendem o quão difícil é concorrer com isso? A Samsung, a sul-coreana Samsung, corre por fora desses gigantes aí, Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE e a Samsung correndo por fora. São as empresas hoje que capitaneiam essa disputa no mundo. Só para você ter uma ideia. Mas o que é o 5G? O 5G você tem duas principais vantagens perante a tecnologia 4G de celular hoje. A primeira é a velocidade, porque ela fica quase imediata, ou seja, zero latência. Praticamente zero latência, as coisas vão se comunicar imediatamente. Não vai ter aquele delayzinho da informação como tem na 4G, como tem na banda larga hoje. Outro ponto é a estabilidade. Você não vai ter variações tão abruptas de sinal, sabe? Praticamente nenhuma variação, e isso favorece um monte de coisas, a começar pela internet das coisas. Sim. Mas antes de entrar especificamente na internet das coisas, vamos falar da questão geopolítica, né? Os Estados Unidos vem tratando muito da questão de um suposto acesso pelo governo chinês aos dados, às informações que seriam trafegadas pela tecnologia 5G da Huawei e da ZTE. Até o dado momento, nada disso foi provado. A gente sabe que a China não é exatamente um primor em relação à transparência. Mas quem falou que os Estados Unidos é? O maior escândalo de espionagem internacional dos últimos tempos, quem era o bisbilhoteiro? Quem era o bisbilhoteiro? Não era o chinês, eram os Estados Unidos. Eram os Estados Unidos. Lembra-se do escândalo do Snowden? Onde, inclusive, aqui no Brasil, né, fomos bisbilhotados. Os caras invadiram o e-mail da Presidência da República. Os caras invadiram o e-mail da diretoria da Petrobras. Bisbilhotagem industrial. Bisbilhotagem para ter informações privilegiadas visando uma concorrência não justa com os nossos produtos. Então, se tivéssemos que duvidar de alguém, desculpa. Quem nos oferece elementos objetivos para a dúvida em relação à bisbilhotice, a entrar em dados sigilosos, são os Estados Unidos, não é a China. Então, os Estados Unidos jogam um argumento para o mundo, calcado muito no preconceito que nós ocidentais temos com a China, mas não olha para o próprio umbigo, que quem de fato desrespeitou o sigilo de dados, o sigilo de informações privadas, foram os Estados Unidos. O escândalo Snowden está aí no mundo para observarmos isso. Vamos lá, internet das coisas. Você sabe o que é a internet das coisas? É a possibilidade de objetos do nosso uso ordinário em casa estarem conectados à rede e gerando informação, gerando conteúdo. O que, por exemplo? Você ter a internet, a rede 5G vai propiciar que dentro de 1 metro quadrado, veja, espaço ridiculamente pequeno, 1 metro quadrado. Isso aqui, quando eu faço aqui, já dá 1,90 m. Então, assim, 1 metro quadrado, meu braço, é um quadradinho, cara, ridiculamente pequeno. Você pode ter 1 milhão de objetos conectados à rede neste metro quadrado. Veja a capacidade da 5G. Então, por exemplo, você está chegando em casa e o seu carro conecta com a iluminação da sua casa, que se conecta com o ar-condicionado da sua casa, se conecta com o forno de sua casa. Então as luzes já vão ser acesas, o ar-condicionado vai ligar para deixar naquela temperatura que você gosta, que lhe apraz, e o forno já é ligado para esquentar a comida. Ou seja, você vai chegar, já vai estar a coisa esquentando ali. A geladeira, ela observa que a sua manteiga está acabando, que determinado produto está acabando, ela já manda o sinal para o supermercado, o delivery já encaminha para a tua casa. Então você não vai ficar preocupado em fazer lista de compras. Carros talvez seja a maior de todas as tecnologias, vou deixar para o final. Câmera de segurança. As câmeras de segurança já vão estar ligadas automaticamente ao sistema de segurança pública ou privado. Então qualquer movimento estranho já é conectado, já dispara um alarme, tudo não sei o que, as câmeras de segurança se interconectam também. Questão de saúde, esses relógios, né, que já marcam problemas cardíacos, variações de... Eles têm algumas funções, né, relacionadas à saúde, eles já vão estar conectados a uma ambulância, por exemplo, ao seu plano de saúde, ao SUS, se tiver tecnologia no SUS, né? Então, qualquer variação dentro da sua saúde, isso já manda informação e a ambulância já vem para sua casa, por exemplo,
caso sua pressão esteja num momento, num pico e tal, não sei o que, você vai precisar ligar para chamar o SAMU. Ele já vai ser acionado automaticamente. Viu a doideira que é? Agora, em relação aos carros, talvez seja o mais fantástico de todos. Que vai precisar praticamente de. A gente vai abdicar de dirigir. Uma habilidade que talvez seja inútil. Por quê? Porque o carro conectado com outro carro, ele vai poder andar num nível de proximidade de alguns centímetros somente. Porque travou, como não tem latência, o outro já trava no trânsito, entendeu? O freio é imediato. Muito mais ágil que nós humanos. Que a gente olha no som, a gente toca uma mensagem no celular, a gente olha, a gente espirra, a gente vê um negócio na rua e varia a atenção, cai um cisco no nosso olho. Ou seja, a nossa direção é muito mais falha pela questão humana do que a direção interconectada dos automóveis autônomos. Então isso é outra mudança brusca, né? No transporte público, você não precisa dirigir, por exemplo. E aí você pensa, por conseguinte, nos milhões de pessoas que dependem da direção para a subsistência. Então você vê que essa tecnologia muda não só a nossa forma de vida, por conseguinte, muda o mercado de trabalho e as pessoas vão ter que se adaptar a novas coisas para tentar ganhar a vida, né? O que é outro drama que temos agora, né? Em relação a zero latência, isso vai favorecer muito a questão das videochamadas. Hoje, né, com essa pandemia e a crise da Covid-19, a gente está usando muito, né, o recurso de videochamada. A gente sabe que dá uns paus, né? Dá umas travadas, dá uns problemas e tudo mais. E travou, será ela? Acho que travou. Travou. Travou, com certeza travou, que eu tô aqui vendo que eu tô travada, parada, é minha conexão que Mas tá não ruim, parece que com travou, certeza. não. E você acaba tendo perrengue, né, cara? De falar uma coisa, atropelar, cair a ligação. Com o 5G isso vai praticamente acabar. Além disso, para a rapaziada que curte jogos, né? Não é minha praia, né? Eu não gosto, não me apraz muito jogos, mas eu sei da popularidade disso, em particular na internet. Para jogar de forma coletiva no mundo virtual, vai ficar com zero latência. Então, assim, a disputa vai ser mais real, mais emocionante, porque a qualidade de conexão sua não vai interferir no seu desempenho ali no jogo, no videogame, né? Então isso vai facilitar também. Como é que está a situação brasileira em relação ao 3G? Para variar, estamos atrasados, né? O leilão da rede de 5G, opa, falei 3G, né? É 5G. O leilão da rede 5G está atrasado. Ele estava previsto para 2020, o Ministério da Ciência e Tecnologia lá, comandado pelo astronauta Marcos Pontes. Ela acabou sendo adiada para o ano que vem, ficou para 2021. Não foi por causa da pandemia, foi por não ter conseguido organizar e tudo mais. E aquilo que eu falei no início do vídeo. Quando você fala em relação à tecnologia mesmo, 5G, a possibilidade de você ter o 5G, você não está falando exclusivamente do sinal. Você está falando de um monte de equipamentos que vem junto, uma infraestrutura que custa muito. Ou seja, quem tiver acesso a esse mercado, principalmente num país de grande mercado consumidor e de grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, ele pode ganhar muito dinheiro fazendo a exploração comercial desse produto. Então esse é o grande interesse hoje, né? Os Estados Unidos preferem que seja postergado e que a Ericsson ou que a Nokia adquiram relevância no mercado. Até então, o governo brasileiro estava agindo com bastante equidistância, o que é um fato incomum, né? Não estávamos comprando exatamente a versão dos Estados Unidos para o 5G, até o dado momento. Principalmente por conta da influência da ala militar do governo de Jair Bolsonaro. Então a preferência era que você pegasse e colocasse a disputa em plano igual, com a vantagem da China para aqueles pontos que eu coloquei, né? Que você tem um mercado, um produto mais barato e num produto com tecnologia mais avançada. Então, assim, é muito difícil disputar com os chineses. Agora, essa questão do Reino Unido pode reposicionar, porque aparentemente os Estados Unidos resolveram jogar mais duro. E o Brasil não sabe, principalmente nesse governo, falar muito grosso ou dizer não para os Estados Unidos. Embora, é sempre bom lembrar, né? A China, os chineses, são nossos maiores parceiros comerciais. Então seria mais inteligente até para o agronegócio brasileiro estabelecer um vínculo mais estreito com a China. Mas não é a racionalidade que pauta esse governo, sabemos disso. Aquela figura lamentável, Ernesto Araújo, está lá, tomando conta das nossas relações internacionais, e o que ele já falou sobre a China desabona
qualquer perspectiva técnica, né? Que o Itamaraty sempre construiu ao longo de sua história. Hoje vem sendo vilipendiada essa trajetória por conta dessa figura lamentável chamada Ernesto Araújo. Mas voltando, né? Hoje, como é que está a questão? A Anatel deve conduzir esse leilão no ano que vem, e a divisão do país vai ser por regiões. Por exemplo, você vai pegar o filezão ali, a cidade de São Paulo, você vai ter que pegar a região norte do país também. E com uma estratégia. Uma cidade do interior de São Paulo, que é boa, você tem que pegar, por conseguinte, uma região do Nordeste. E você vai dividir assim em áreas, o que é bastante inteligente, porque senão você colocaria muito filé, e muita filé para umas pessoas e muita carne de pescoço para outras. Isso tem que ser melhor equalizado. O cara pega uma banda boa, tem que pegar um mercado nem tão atraente e que se desenvolva nos dois, pela questão continental e pelas disparidades regionais do Brasil. Então, esse modelo inteligente de licitação, eu apoio esse tipo de iniciativa. Temos que observar como isso vai ser colocado nessa postura, né, subalterna que o governo Jair Bolsonaro vem colocando em relação aos Estados Unidos. Hoje, o modelo chinês ele é economicamente mais atrativo, então temos que refletir sobre essa perspectiva também. Alguns bairros da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, já estão com o 5G operando. A operadora Claro colocou em alguns bairros do Rio de Janeiro e de São Paulo uma tecnologia 5G intermediária, certo? Então, assim, a gente tinha, né, o 3G+, sabe, antes do 4G, hoje você tem o 4G+, também, sabe? Então é mais ou menos isso que é o 5G. Ele tem uma velocidade 12 vezes maior do que o 4G proporciona. Você tem que ter um aparelho específico, aquele Edge da Motorola, é o que está se popularizando mais rapidamente em relação ao 5G, mas daqui a pouco a gente vai ter outros aparelhos de outras marcas também, de Samsung, da Apple, do Motorola, a própria Nokia, né, que vem se posicionando agora, reconquistando espaço tecnológico com a tecnologia 5G. Você tem isso aí sendo colocado. Então esses aparelhos já têm acesso à tecnologia 5G nesses bairros de São Paulo e Rio de Janeiro, com essa característica, 12 vezes mais rápido do que o 4G proporciona. É muita coisa, mas ainda está longe do que o 5G de fato promete. O 5G completo, né? O seu pacotão completo. E o futuro, você sabe que ele vem, né? Hoje a Samsung, o foco da Samsung já é pensar na tecnologia 6D. 6G. 6D não, 6G. G de Goiás, G da maçonaria. Você tem até 2028 a Samsung pretende concluir os estudos em relação à tecnologia 6G e em 2030 está comercializando ela em grande massa, certo? 2030. Nós falando do prazo de 10 anos. O que a tecnologia 6G promete, né? Se a 5G já promete isso tudo, a 6G vai além nas experiências da realidade estendida. Então, ou seja, você vai ter uma possibilidade de interação com zero latência praticamente com a realidade estendida, com hologramas, entendeu? Então, ao invés de ser a videochamada, tem um holograma da pessoa que conversar com você como se presencialmente estivessem. Além disso, as réplicas digitais de objetos. E isso é o que se prevê para o 6G lá no ano de 2030, sabe? Se a gente sobreviver à Covid-19, a gente vê o que acontece por lá daqui 10 anos, né? Rapaziada, então é isso. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal. Se chegou até agora é porque gostou do vídeo, né, cara? Esse conteúdo mais elaborado. Peço para que você deixe o seu joinha, compartilhe com a sua rapaziada aí no Zap e também ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui, beleza? Meu sincero abraço para você, cara. Excelente sabadão. É nóis, bicho.